quarta-feira, 29 de abril. Um mês depois do registro oficial da primeira morte por Covid-19 em Minas Gerais, hoje o estado registra 80 óbitos. 2 mortes contabilizadas hoje pela Secretaria Estadual de Saúde ocorreram nos dias 22 de abril. Há um espaço de tempo até o resultado do exame que confirma ou descarta a doença. As mortes em investigação subiram para 95. Em Belo Horizonte, são 16 óbitos confirmados. 2 novos registros. As vítimas são um idoso de 89 anos e uma mulher de 52. Em Contagem, na região metropolitana, foi confirmada mais uma morte. A vítima, um idoso de 70 anos. Agora são 3 óbitos na cidade. Nós vamos ver agora como está a divisão dos registros da doença no estado. Olha só, Minas tem agora 1.758 casos da doença. 844 estão na região central. Depois o Triângulo e o Alto Paranaíba têm o maior número, são 238. Em seguida, a região sul e a Zona da Mata, que se igualaram no número de casos, 181 em cada uma delas. Minas ainda tem 81.728 casos notificados sendo investigados. Em coletiva de imprensa, na tarde de hoje, o governador de Minas falou sobre o número de mortes no estado e disse que não há motivo para preocupação. Apesar de termos tido ontem e antes de ontem um aumento no número de óbitos no estado, mas a situação continua sob controle. Não estamos vendo nada de anormal em todos os dados, em novos casos, tanto em óbito, a utilização das UTIs, que é o fator crítico, continua em 4%. Ou seja, se nós tivermos mineiros precisando serem atendidos, nós teremos leitos disponíveis. O governador anunciou ainda um investimento de 645 milhões de reais para ajudar o estado e os municípios no combate à Covid-19. A maior parte desse valor vai ser paga pela Vale e pela Samarco. O pacote inclui mais de 50 obras na área de saúde, aquisição de testes, kits de equipamentos de proteção individual e o pagamento do Bolsa Merenda. Zema também comunicou a retomada das obras de 4 hospitais regionais em Minas. Nós, como eu disse aqui anteriormente, queremos sim, já estamos fazendo e vamos fazer mais. São novos leitos, são novas UTIs. Não queremos covas, queremos sim pessoas tendo condições de sendo cuidadas. Aqui em Belo Horizonte já são 577 casos confirmados do novo coronavírus. Vejam aqui no gráfico. No dia 1º deste mês, no dia 1º de abril, eram 188 registros. No dia 28/4, 569, ontem. E hoje, dia 29, 577 casos confirmados para o novo coronavírus. E um mapa divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte mostra em quais regiões estão concentrados os casos de Covid-19. O mapa da Prefeitura mostra que a mancha maior do número de casos de Covid-19 se concentrava nas regiões Oeste e Centro-Sul até a última quinta-feira. Ao todo eram 482 registros. Os bairros Prado, Calafate, Barroca e Alto Barroca aparecem em destaque na região Oeste. Pelas ruas desses bairros encontramos muita gente de máscara e alguns sem o acessório. Essa mulher na entrada do açougue mostrou preocupação com os números. Preocupa, tem que ficar em casa. Eu moro aqui no Prado há pouco tempo, só 48 anos. Felizmente, eu até então não vi alguém assim que teve esse tipo de problema. Essa psicóloga disse que só sai de casa porque precisa atender pacientes. Eu faço avaliações psicológicas, não tem como você fazer à distância, Então tem que ser presencial, mas individualmente, tomando todos os cuidados que a gente toma. Essa moradora do Calafate contou que o parente de um amigo teve a doença e não se recuperou. Chegou até a falecer. E ele veio do interior para cá tratar? Ele veio de Bonfim. E não resistiu? Não resistiu. Na
região Centro-Sul, os números são maiores nos bairros Gutierrez, Cidade Jardim e Santo Agostinho, segundo o levantamento. Mas também houve casos no Barro Preto e Centro. Em 6 bairros da região da Pampulha, a mancha chama a atenção. E as regiões Leste e Noroeste não escaparam da mancha. O mapa da Prefeitura só não revela mancha significativa na região norte de Belo Horizonte e no Barreiro, onde nós estamos agora. Aqui, a população viu o mapeamento com alívio, mas alguns com desconfiança. As medidas protetivas estão fazendo valer essa menor quantidade de pessoas contaminadas, né? O pessoal está muito precavido e está tomando as medidas cabíveis. Isso ajuda muito. Na verdade, eu acho que não está sendo falado, porque eu não acho que tem menos casos registrados, não. Eu acho que tem muitos casos, só que não está sendo espalhado para não alarmar a população. A Secretaria de Saúde de Divinópolis, no centro-oeste do estado, fez hoje um treinamento para capacitar agentes que vão usar o termonebulizador para desinfecção das unidades de saúde, espaços públicos e locais de grande aglomeração. 13 agentes participaram do treinamento para saber como utilizar o termonebulizador. O equipamento custou cerca de R$18 mil. É como se fosse um fumacê, só que nesse caso ele é utilizado para ambientes internos. Uma mistura de água, aditivo e amônia será usada para combater vírus e bactérias. Ele será utilizado em posto de saúde, prefeitura, quartéis da polícia, delegacia. Para quê? Para realmente tentar proteger mais aquele que está na frente no combate ao coronavírus. A desinfecção será feita nas unidades quando elas estiverem vazias devido ao risco de intoxicação com o produto. Só depois de 30 minutos que as pessoas podem ter acesso ao local. Por isso que ele vai ser utilizado à noite, depois que os setores estiverem fechados. Os belo-horizontinos estão sentindo a temperatura um pouquinho mais baixa há algum tempo, né? Segundo os meteorologistas, o clima permanece friozinho, principalmente durante a madrugada e o início da manhã. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todas as regiões do estado. Céu parcialmente nublado, com névoa úmida ao amanhecer na zona da Mata e Jequitinhonha. Nas outras áreas, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Em Belo Horizonte, os termômetros ficam entre 16 e 26 graus. Oscilam dos 11 aos 28 em Raposos. Vão dos 6 aos 29 em Varginha. Ficam entre 11 e 32 em Minas Novas. E em Juiz de Fora, mínima de 10 e máxima de 30 graus. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e os representantes dos trabalhadores metalúrgicos vão apresentar amanhã, quinta-feira, na sede da FIENG, aqui na capital, os termos da Convenção Coletiva 2020. A convenção é considerada a maior do setor no país. Envolve 180 mil trabalhadores de 4 mil empresas em 150 cidades de Minas. A Polícia Civil prendeu hoje uma quadrilha que roubava farmácias da capital e comercializava os produtos em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana. Foram apreendidos remédios controlados, alguns deles com a data de validade vencida, e também cosméticos adulterados em farmácias e na casa de suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, os produtos foram roubados. Em uma das farmácias, que funcionava de forma clandestina, os investigadores encontraram máquinas caça-níqueis. As investigações começaram há 6 meses, quando foi registrada uma série de furtos em uma rede de farmácia na região central da capital. Toda a mercadoria era revendida para estabelecimentos de BH e região metropolitana. Até agora, a polícia prendeu 2 mulheres que fazem parte da quadrilha e 2 receptadores. O que você tem feito dentro de casa nesse período de isolamento, de distanciamento social? Aposto que deve estar atacando a geladeira, né? Essa rotina calórica pode trazer problemas para a saúde. Minha maior tentação é o doce. Muitas vezes eu almoço menos para comer sobremesa. É desse jeito. O que não falta na geladeira da Rosângela são as guloseimas. Isolada em casa desde o início da pandemia,
a professora saiu da dieta. Lava roupa, passa roupa, arruma casa. Eu sou professora, dou aula online, preparo material, tenho os coaches para atender. Então, o meu cérebro fica super estressado. Aí eu já engordei 3 quilos e eu estou apavorada, estou numa angústia profunda com isso. E a ansiedade, ela vem pela mudança de rotina, o desconhecido, como é o caso dessa pandemia. A gente não conhece a cura, a gente não tem vacina, a gente não sabe quanto tempo essa quarentena ainda vai durar. E a válvula de escape mais fácil, mais acessível, é a comida e a bebida. Segundo um estudo divulgado por uma revista científica do Reino Unido, pessoas com transtornos alimentares têm grandes chances de voltar a comer exageradamente nesse período de isolamento. Podem até desenvolver algumas doenças. A primeira delas é a obesidade, é o ganho de peso através dessa compulsão alimentar e também do sedentarismo, né? Ficando dentro de casa, a atividade física diminui. Segunda, hipertensão, alimentos ricos em sódios. Então, o paciente que já está com a pressão lá no limite ou já é hipertenso, muito cuidado com o alimento rico em sódio. Diabetes, que também tem total relação com a ingestão tanto do carboidrato em massas, ou pão, o macarrão, quanto com doce, que também é um tipo de carboidrato. A depressão, que também é uma doença importante, também está muito relacionada a esse período também de isolamento. Então é algo que precisa chamar atenção. O paciente, quando ele muda o humor e está ficando mais deprimido, ele também precisa procurar ajuda, que nesse momento é algo que tem aumentado bastante. Comer de forma saudável, né, gente? Daqui a pouco, o especialista fala sobre a vitamina D e a necessidade do sol durante o período de isolamento social. A Polícia Civil desarticulou um esquema de remarcação de produtos vencidos que funcionava no bairro São Francisco, região noroeste de Belo Horizonte. Materiais de limpeza, bebidas alcoólicas, produtos de beleza e higiene pessoal e até margarinas, pacotes de carne e linguiça foram encontrados no galpão. O homem de 52 anos que estava no local foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o esquema era apagar a data de validade com acetona e em seguida fazer uma nova marcação. Assim, o produto vencido era comercializado como se estivesse em boas condições de consumo. A Polícia Civil procura por outros suspeitos de participar no crime e também os compradores das mercadorias. O Procon de Minas Gerais fez uma nota com orientações para quem tem contratos com as academias. As informações com Lauro Lopes. A nota técnica, ela traz várias orientações. Uma delas, a prorrogação do contrato pelo tempo em que ele ficou suspenso. Exemplo, 3 meses sem academia, fechadas neste momento, por conta de decretos municipais e estaduais, 3 meses a mais lá na frente, sem custos adicionais. O Procon, ligado ao Ministério Público Estadual, também ressalta que o cliente tem a opção de rescindir o contrato, caso não seja possível prorrogá-lo. Segundo o órgão, atenção, seria um motivo de força maior, no caso a pandemia, e isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Se for esta a decisão, nada mais deve ser cobrado da pessoa. Inclusive, os valores já pagos pelos serviços não prestados têm que ser ressarcidos. São orientações, ou seja, depende de um acordo entre as partes e principalmente do bom senso, Obrigada, Lauro. Nesse momento de pandemia, o bom senso tem sido fundamental. No caso das academias, por exemplo, como é que os empresários vão sobreviver à crise se todos os alunos cancelarem ou pedirem o dinheiro de volta? Se for possível, vale a pena aguardar, afinal, tudo isso vai passar e quem pratica atividade física em academia, logo, logo vai poder voltar a treinar. Durante o isolamento social, muita gente tem aproveitado o solzinho que entra na janela para dar aquele reforço na vitamina D. Mas será que é suficiente ou é preciso suplementar? Oi, meu nome é Stephanie Nascimento e eu ouvi algumas coisas em redes sociais sobre a vitamina D e eu queria saber se a vitamina D ela pode curar
o corona ou se ela pode melhorar quem está com sintomas. Essa é uma das perguntas que a Gisele, dermatologista há 15 anos, tem escutado ultimamente e de cara a especialista já diz que não. Isso é muito importante a gente deixar claro, né, para as pessoas que estão assistindo, que nós temos que estar saudáveis do ponto de vista nutricional, físico, né? Então é interessante a gente estar mais preocupado agora nessa época da gente alimentar corretamente, da gente exercitar, pensando até numa nutrição global da pessoa, né? E não especificamente em suplementar esta ou aquela vitamina. Outra pergunta que sempre aparece no consultório da Gisele é a seguinte: como que eu sei que eu devo tomar a vitamina D e se existe alguma quantidade específica ou vai de cada pessoa? O que isso pode causar? Quer dizer, você ficar ingerindo altas concentrações de vitamina D sem acompanhamento, né? Uma série de problemas, então, que vão desde calcificação renal até alteração dos ossos, você pode ter mais predisposição para fraturas, né? Então, não é adequado a gente ficar suplementando vitamina D, assim, sem qualquer acompanhamento, né? Porque a gente escutou falar alguma coisa. A médica acredita que no momento o correto é buscar a vitamina através de uma alimentação saudável. É o leite integral, é a manteiga, são alimentos, geralmente as gorduras animais. Então a carne que tem uma gordura a mais, ela é geralmente rica em vitamina D. O fígado é muito rico, os óleos de peixe, o salmão e a sardinha. Uma outra maneira de adquirir a vitamina D é a exposição ao sol. Segundo a especialista, 10 minutos por dia, entre 11 da manhã às 2 da tarde, já é o suficiente. Nesse horário, entre 11 da manhã e 2 da tarde, é uma hora em que a incidência do sol, da luz ultravioleta, é muito maior. Então, nesse horário, se você tomar 10 minutos, é mais do que suficiente. Tá aí. Daqui a pouco, as notícias do esporte. E ainda, bailarinos fazem um vídeo representando o poder do abraço. É já já. E agora as notícias do esporte com ele, Péricles de Souza. Olá, boa noite a todos. Olha só, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, sinalizou com a liberação para os clubes retornarem aos trabalhos a partir de sexta-feira, 1º de maio, quando se encerram as férias coletivas dos jogadores. Cada federação deve definir critérios e datas em seus estados de acordo com o protocolo das autoridades da saúde. O Cruzeiro informou que os jogadores devem voltar aos treinos na semana que vem, provavelmente segunda-feira. Toda a logística já foi montada para a realização de testes de coronavírus, para manter o distanciamento nos treinos, os cuidados com a higiene e tudo mais. O clube aguarda só as orientações do Estado, da Prefeitura e da Federação Mineira de Futebol para definir o cronograma de reapresentação. Já o Atlético, que também está com todo o esquema da volta de jogadores definido, prefere não falar no retorno do futebol ainda. O presidente Sérgio Sete Câmara disse que vai esperar uma posição oficial dos governantes e das autoridades de saúde primeiro. No América, o compasso também é de espera. E a CBF sugeriu ainda que a retomada dos campeonatos estaduais aconteça entre 16 e 17 de maio, sem a presença de público nos estádios. Bom, é isso aí, o que tínhamos para hoje. Um abraço. Obrigada, Péricles. Clientes da CEMIG vão ter direito à isenção na conta de luz. A medida do governo adotada devido à pandemia do novo coronavírus vai beneficiar os clientes cadastrados na tarifa social. A medida vale apenas para os clientes que são cadastrados no programa Tarifa Social de Energia Elétrica e com consumo mensal de até 220 kW. A isenção pelas distribuidoras de energia foi determinada pela medida provisória 950/2020, editada pelo governo federal. Segundo a CEMIG, cerca de 560 mil famílias mineiras devem ser beneficiadas pela isenção, que é um desconto no valor da energia das famílias de baixa renda até o final de junho. Para ter direito à tarifa social, a família deve preencher alguns requisitos: ser inscrita no cadastro único do governo federal, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal de até 3 salários mínimos e que tenha portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos elétricos. Também terá direito a família que tiver algum membro que receba o benefício de prestação
prestação continuada da assistência social. As contas inferiores a R$ 35 serão emitidas, mas sem código de barras. O valor do consumo da energia estará zerado e os impostos e taxas ficarão acumulados para o mês seguinte, por se tratarem de valores muito pequenos. Os bailarinos da Companhia de Dança do Palácio das Artes divulgaram hoje, 29 de abril, quando é celebrado o Dia Internacional da Dança, um vídeo muito especial. Dê um abraço bem grande para você, tá? Dá um abraço para você e fica com Deus. 20 bailarinos tentaram expressar em movimentos o sentimento que é um abraço, que o abraço pode despertar e causar nas pessoas. A montagem foi feita ao som da música Cordel, de Daniel Maia. Um vídeo feito com muita sensibilidade por esses profissionais, a todos nós que vivemos um momento tão difícil, né? E você, consegue lembrar a energia que um abraço transmite? Outra pergunta que eu te faço é: quem você vai querer abraçar primeiro quando tudo isso acabar? Já parou para pensar? O JA fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. Se cuide e cuide de quem você ama. Tchau. Vem apertar. Eu tô com saudade do você. Ô, Belisco danada. É sempre bom escrever que jogar um saudade danada, né? Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte.